Olá pessoal, hoje é dia 19/11 de 2017, aqui é o César Babler falando. Hoje foi o exame da UAB, exame 24. Vou fazer a correção aqui do exame de administrativo, né? Não foi uma prova muito difícil não. Veio uma prova bem dosada, bem razoável, com questões de temas que são importantes em cada matéria. Questões bem elaboradas, não vejo inclusive possibilidade de recurso, tá? Vamos lá, questão 27. Marcelo é médico do Corpo de Bombeiros do Estado Beta e foi aprovado em concurso para o cargo de médico junto a um hospital. Então vamos lá, o cara é médico do Corpo de Bombeiros e foi aprovado para o cargo de médico no Hospital Federal. A partir do fato apresentado, assinale a opção correta acerca da acumulação de cargos. O tema é esse, acumulação de cargos. Ele acumulou médico com médico. Médico com médico é saúde, profissional da saúde com profissional da saúde. O artigo 37 da Constituição, lá no inciso 11, veda a acumulação de cargos, mas excepciona alguns casos, entre eles 2 profissionais da saúde com profissão regulamentada, que é o caso da questão aqui em apreço. Portanto, Marcelo pode acumular os 2 cargos sim, desde que haja horário compatível. Letra A fala que não pode acumular, letra B fala que pode acumular, pois não existe no Brasil qualquer vedação, existe. A acumulação de cargos não é viável, e letra D, é possível acumular cargos desde que haja compatibilidade de horários, certo? Questão 28. João foi aprovado em concurso promovido pelo Estado Alfa para o cargo de analista de políticas públicas, tendo tomado posse no cargo na classe inicial da carreira. Ocorre que o João é uma pessoa proativa e teve como gestor excelentes experiências na iniciativa privada. Em razão disso, decidiu que não deveria cumprir os comandos determinados por seus superiores, porque ele as considerava contrárias ao princípio da eficiência, apesar de serem legais. Olha as palavras-chave aqui. O Marcelo, o João, né, desculpa, ele não cumpriu ordens determinadas por seus superiores, apesar de serem legais. Agindo assim, João, como subordinado, violou o dever de cumprir ordens, que decorre da hierarquia. Então vamos lá. Letra A. João possui total liberdade de atuação, não se submetendo a comandos. Imagina, submete a comandos. A liberdade de atuação é pautada somente pelo princípio da legalidade. Não existe escalonamento de competências. Claro que existe. Existe hierarquia na administração pública. João tem o dever de obediência às ordens legais de seus superiores em razão da relação de subordinação decorrente do poder hierárquico. É isso. Então, questão 28C. Poder hierárquico. D. As autoridades superiores somente podem realizar o controle finalístico da atividade de João. Não. O controle hierárquico é amplo, né? É completo, não só finalístico. 29. Determinado município que é proprietário de um extenso lote localizado em área urbana. Então, proprietário de extenso lote significa o município tem bens, né? Mas que não vem sendo utilizado pela administração há anos. Em consequência do abandono, não vem sendo utilizado significa que é um bem dominical ou dominial. Em consequência do abandono, ele foi ocupado por uma família de desempregados, que deu à área uma função social. O poder público teve ciência do fato, mas como se tratava de final de gestão do então prefeito, não tomou qualquer medida para que o bem fosse desocupado. A situação perdurou por mais de 30 anos, até que o município ajuizou uma reintegração de posse. Sobre a questão, a assinale é correta. Então a questão aqui é a seguinte: o imóvel foi ocupado por mais de 30 anos. O imóvel não vem sendo utilizado pelo município, mas mesmo assim não pode ser usucapido, porque bem público não pode ser usucapido, eles são imprescritíveis. Vamos lá. Letra A. O terreno não estava afetado a fim público, razão pela qual pode ser adquirido por usucapião. Não.
Ele não estava afetado mesmo, mas não pode ser adquirido por uso capião porque eles são imprescritíveis. Letra B. O terreno é insuscetível de aquisição por meio de uso capião, mesmo sendo bem dominical. Perfeito. B é o gabarito da questão. É um bem dominical ou dominial, mas os bens públicos são imprescritíveis. C. O poder público municipal não poderá alienar a área em questão, dado que todos os bens são inalienáveis. Todos não, né? Aqui está errada a questão. Os bens dominicais são alienáveis. Os bens desafetados são alienáveis. O bem será classificado como de uso especial caso haja reintegração de posse e o município decida construir uma grande praça no local anteriormente ocupado pela família. Nesse caso o bem é de uso comum do povo, né? A praça, então não de uso especial. Estou errado aqui, tá bom? 29, então, B de bola. 30. Em ação civil pública por improbidade, causaram prejuízo ao erário. Então vejam, ação de improbidade, prejuízo ao erário. Ajuizada em desfavor de José, servidor público estadual estável. Juiz de primeiro grau, após devidos trâmites, determinou a indisponibilidade dos bens do demandado, cujo patrimônio é superior aos danos e às demais imputações que contam na inicial. Apresentado o recurso pertinente, observa-se que é aludida a decisão. A questão aqui na 30, vou buscar com vocês aqui o artigo 7º da LIA, da Lei de Improbidade, Lei 842992. Ela diz que quando o ato de improbidade causar lesão ao erário ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade responsável pelo inquérito representar o Ministério Público para a indisponibilidade dos bens. Essa indisponibilidade recairá sobre os bens que assegurem o integral ressarcimento do dano ou o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento. Ou seja, nesse caso, o juiz não poderia determinar a indisponibilidade de todos os bens do demandado, mas sim naqueles bens necessários a assegurar o ressarcimento do dano, tá? Então a letra A fala que a decisão não merece reforma, está errada por isso. A letra B fala que deve ser reformada, considerando que somente podem ser objeto de cautelar os bens adquiridos depois da prática do ato. Não, né? Não é esse o caso. Podem ser objeto de cautelar os bens anteriores ou posteriores à prática, desde que suficientes ao patrimônio. Deve ser reformada porque não é possível, por ausência de previsão legal, a cautelar. Na verdade, a previsão legal a gente acabou de ler, o artigo 7º da lei prevê isso. E aí, sobre a letra D deve ser reformada, porquanto a cautelar somente pode ser atingir bens quanto bastem para garantir as consequências financeiras dos atos de improbidade imputados a José, certo? Então, questão 30, letra D de dado. Questão 31. Um Estado da Federação lançou um grande programa de concessões como forma de fomentar investimentos diante de dificuldades financeiras por que vem passando. Por meio desse programa, ele pretende executar obras de interesse da população, ceder espaços públicos para a gestão de iniciativa privada. Como parte do programa, lançou edital para restaurar um complexo esportivo. Então, um programa de concessões para conceder ao particular a restauração de um complexo esportivo. A questão aqui trata da parceria público-privada, né? No artigo 1º da Lei 11.079 de 2004, ele diz que concessão patrocinada é a concessão de serviço público ou de obras públicas de que trata a Lei 8987/95, quando envolver adicionalmente tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária do parceiro público ou parceiro privado. É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada cujo valor seja inferior a 20 milhões de reais. Portanto, só tem parceria se for pelo menos 20 milhões. Artigo 9º. Antes da celebração do contrato, deverá ser criada uma sociedade de propósito específico. E o artigo 6º fala que o contrato poderá prever o pagamento ao parceiro privado de remuneração variável vinculada ao desempenho conforme métodos e padrões de qualidade
e disponibilidade definidos no edital. É facultada à administração, nos termos do contrato, efetuar pagamento da contraprestação relativa à parcela fruível do serviço objeto do contrato da parceria público-privada. Então, pode a administração pública efetuar pagamento relativo à parcela fruível do serviço objeto do contrato. Vamos lá. Letra A. O Estado pode optar por celebrar uma parceria público-privada na modalidade de concessão patrocinada, desde que o contrato tenha valor igual ou superior a 20 milhões e que as receitas decorrentes da exploração do serviço não sejam suficientes para remunerar particular. É isso. Esse é o conceito de parceria público-privada. A letra A é o gabarito da questão 31. Tá? A letra B fala que a sociedade de propósito específico deve se ocorrer após a criação dela, deve ocorrer após a celebração do contrato, é antes. O contrato deverá prever o pagamento da remuneração fixa vinculada ao desempenho do parceiro privado, segundo métodos e padrões de qualidade. Aqui ele fala que o contrato poderá prever o pagamento de remuneração variável, e aqui na questão ele fala remuneração fixa. Perceberam a pegadinha? A letra D, a contraprestação deverá obrigatoriamente ser precedida da disponibilização do serviço que é objeto do contrato de parceria. Dessa forma, não é possível o pagamento de contraprestação, e a gente acabou de ler que é possível, é facultado à administração pagar a contraprestação relativa à parcela fruível, certo? A B, a C e a D são um pouco complicadas, um pouco complexas, porque envolvem uma decoreba da lei, mas assim, você mataria a questão pela letra A, né? Só pela letra A você já conseguiria responder. Eu acho que ninguém teve problema com ela. A questão 32 e última diz o seguinte: um fiscal de posturas verifica que o restaurante continue colocando de forma irregular mesas para os seus clientes na calçada. Então, mesa na calçada irregularmente. Ele não tem autorização para isso. Depois de lavrar o auto de infração com aplicação de multa por 2 vezes, sem que a sociedade tenha imposto recurso administrativo, o fiscal, ao verificar a situação, interdita o estabelecimento, aplicou multa, não conseguiu surtir efeito, ele teve que interditar. E apreende a mesas e cadeiras colocadas de forma irregular, com base na lei que regula o poder de polícia correspondente. Então vejam, mais uma questão de poderes, poder de polícia. A partir da situação acima, se na lei correta. Vamos lá. O fiscal atuou com desvio de poder. Na verdade não, né? Ele atuou dentro do poder que ele tem, ele atuou nos estritos limites do poder dele. B. A prática irregular do auto executório pelo fiscal é clara. Prática irregular não, foi regular. C. O ato praticado pelo fiscal está dentro da visão tradicional da Polícia Administrativa do Estado, que pode, em situações extremas, dentro do limite da razoabilidade e proporcionalidade, atuar de forma auto-executória. É isso. Exatamente isso. Letra C. A letra D fala que a atuação do fiscal é ilícita. Não é ilícita, é lícita, porque dentro dos limites da lei. Tá bom? Espero que tenham ido bem, acertado. A prova não foi difícil. Agora partir para a segunda fase. Boa sorte a todos. Beijo e abraço para todos também. Até a próxima. Tchau, tchau.